E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula. Na aula passada, nós vimos substâncias e misturas, como identificar cada uma delas. E agora a gente vai ver como separar essas substâncias e misturas quando é necessário. E para isso a gente vai ver algumas classificações, mas é bem tranquilo esse conteúdo, ok? Normalmente a gente faria ele no laboratório, mas no retorno às aulas, então a gente vai fazer todo o procedimento dele lá no laboratório para ficar mais fácil de compreender. Vamos começar? Então vamos pensar assim que na natureza, geralmente a gente não encontra coisas puras. Todas as plantas, todas as essências, os óleos, raízes, seja lá o que for, ele é uma mistura dessas substâncias. E às vezes você quer extrair somente uma substância, que nem na preparação, produção de perfumes, né? Você quer retirar só uma essência de flor ou a essência de uma raiz. Então você tem que separar isso de toda aquela mistura de onde ela se encontra. Para isso que a gente utiliza os métodos de separação de mistura. E aí a gente vai dividir eles em métodos para separar misturas heterogêneas e métodos para separar misturas homogêneas. Hoje a gente vai ver só a separação de misturas heterogêneas e na próxima aula a gente vê a separação de misturas homogêneas. Vamos lá? Então a gente vai começar falando da peneiração. A peneiração é você utilizar uma peneira para separar partículas que são sólidas, mas que estão em tamanhos diferentes. Né? Você pode usar vários tipos de peneira e essa peneira você pode ver que ela tem uma malha. A peneira em si ela tem diferentes aberturas. Isso depende do tamanho do grão que você quer reter ali. Então você vai poder separar areia, porque a areia ela tem vários grãos de diferentes tamanhos. A farinha, que às vezes forma aquelas bolinhas no meio quando você está preparando a massa, então geralmente se peneira essa farinha para poder o bolo ficar mais fofo, porque daí não forma aquelas bolas. Quando você quer separar alguns grãos de tamanhos diferentes. E também você pode utilizar para separar líquidos e sólidos. Quando você vai espremer o suco de laranja, geralmente tem uma peneirinha lá no espremedor que vai reter lá o bagaço mais grosso, né? E a semente do suco. Então ele também tem essa função de separar esse líquido do sólido. Então a peneiração é um método de separação de mistura que ela é bem simples a gente visualizar porque a gente acaba utilizando em casa, né? Não tem muito segredo. A catação, o próprio nome já diz, né? Você está catando aquilo que você quer separar. E geralmente são partículas sólidas de tamanhos diferentes ou com características diferentes. Então, a catação ela é feita se você utiliza a mão ou pinça. E você pode estar ali catando feijão, separando ou catando café, porque também antigamente ele é feito manualmente para separar. Mesma coisa do feijão e outros grãos, alguns grãos que estão talvez com bichinho, ou que tem algum defeito, ou que estão quebrados. Esse tipo de grão ele não é aproveitado na indústria, né? Ele tem um outro fim. Mas em casa, lá, quando você vai separar o feijão para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó, você consegue identificar ali, você está catando o feijão bom. Ou vai retirar só o ruim e separa de lado. Então a catação é você utilizar as mãos para retirar aquilo que você quer. Então você vai fazer isso para vários sólidos em geral e geralmente utiliza muito isso para separar os grãos em si. A separação magnética, o próprio nome já diz. Você está magnetizando alguma coisa, quer dizer que você está utilizando um ímã. Então você vai separar um sólido da mistura e um desses sólidos ele é metal. Então pode ser que você tenha lá uma mistura de areia e ferro, ou limalha de ferro, que é aquele pozinho do ferro, e você só quer juntar aquele ferro. Então você vai passar um ímã e ele vai puxar todo o ferro. Também existem algumas oficinas mecânicas, alguns laboratórios que utilizam muita peça mecânica, parafuso, né? Qualquer coisa de metal tem um imã bem grande que vai passando no chão ou nas bancadas no final do dia para reter todos aqueles metais e depois guardar eles separadamente. É muito mais fácil do que ficar ele com as mãos.
A sedimentação, quando você utiliza ela quando você quer separar sólidos, geralmente de uma mistura líquida pela ação da gravidade. Como que funciona isso? Então vamos supor que você tem lá uma mistura de água com terra, né? Você colocou um pouquinho de terra. Quando você coloca e faz a mistura, as partículas estão todas espalhadinhas aqui. Se você deixar parada essa mistura por um tempo, como essas partículas sólidas elas são mais pesadas que a água, elas são mais densas, elas tendem a ir para o fundo do recipiente. Então, após um tempo, você vai ter a separação da água, né, que vai ficar aqui, e o sólido vai ficar aqui embaixo. Então, isso é sedimentação. Quando, pela ação da gravidade, o sólido sedimenta dentro de um líquido. Então, sedimentação é você estar com esse sólido no fundo do teu recipiente. É bem tranquilo para verificar isso, dá até para fazer em casa. Uma outra forma de a gente ver isso, quem toma ainda achocolatado em casa, né? Ou quem toma vitamina de fruta, se você faz o leite, coloca o achocolatado e deixa muito tempo parado, você vai ver que a hora que você for tomar, todo o chocolate lá no fundo do copo. Então você tem que mexer de novo. Isso é sedimentação. Aquela partícula do chocolate, ela é mais pesadinha que a do leite, que é do líquido que ele se encontra, ou a própria vitamina de fruta também, aquelas frutinhas, as partículas da fruta, elas sedimentam e vão para o fundo. Não é que aconteceu alguma coisa, não foi uma reação, é simplesmente o peso dessas partículas que fazem ir para o fundo do recipiente. E aí, para você tomar, você só tem que mexer de novo, né? É só não deixar parado muito tempo que isso não vai acontecer. A decantação, ele é um processo que vem da sedimentação. Você pode separar as partículas sólidas dos líquidos ou pode separar dois líquidos que não se misturam entre si, que é o que a gente chama de líquidos immiscíveis. Você separa ele pela diferença de densidades entre as fases, entre os componentes, né, que pertencem a essa mistura. Você pode utilizar um becker ou um funil de bromo. Então, pensa assim, depois que você sedimentou aquele sólido daquele líquido, o sólido está lá no fundo do recipiente. Né? Aqui, ó, se você olhar esse becker aqui que está decantando. Depois que o sólido foi para o fundo do recipiente, você vai virar aquele recipiente para retirar o líquido. Então, o líquido ele vem para outro recipiente e o sólido ele vai ficar naquele que ele já estava. Isso aqui você faz com bastante cuidado para conseguir não levar o sólido junto quando estiver separando. O funil de bromo é quando você tem, vamos supor, água, que está aqui embaixo, e óleo. Né? Ele é um funil de vidro. Ele tem uma torneirinha aqui, ó, que é o que regula se vai sair, se vai liberar o líquido ou não. Então, você abre e fecha. Como o óleo é menos denso que a água, ele vai ficar na superfície. Então, quando você abrir a torneirinha, você vai liberar toda a água. Quando o óleo for se aproximando aqui do fundo do funil, você fecha a torneira. Então, você separou o líquido, que ficou aqui no becker, né, no recipiente de baixo, e o óleo ficou aqui no recipiente de cima. E agora você pode reaproveitar os dois. Tranquilo, né? Você pode fazer isso para separar terra e água, você pode fazer isso para separar areia e água, você pode fazer isso para separar óleo e água. Várias coisas aí que não se misturam ou que vão sedimentar pela ação da gravidade e você vai separar o líquido do sólido depois. Beleza? E a gente vai para a filtração. Quando a gente fala em filtração, a gente está falando de filtro, né? E o filtro vamos falar lá do café. Quem faz o café coado, o café passado em casa, você está separando uma mistura de partícula sólida do líquido, né? E também pode ser utilizado para separar sólido gasoso. Então, o fato de você fazer o café, você está fazendo uma mistura, atravessar um filtro, e esse filtro que vai segurar aqueles sólidos. E aí vai deixar passar só a fase líquida, só o líquido. Então, na hora que você fez café, colocou água quente no pó,
A água quente extraiu o sabor e a cor do pó de café. E aí ele vai deixar passar o café e vai reter só o pó, só a parte sólida, né? E aí esse filtro consegue segurar isso. E você vai ter só a parte líquida do café mesmo. A gente pode utilizar a filtração para fazer café. A filtração ela é utilizada na estação de tratamento de água da Sanepar. Todo aquele processo ali de a sedimentação, a decantação, a filtração, são processos que são utilizados na estação de tratamento de água. Essa estação a gente vai fazer ela no laboratório, então cada um vai ser responsável por um método e a gente vai ver se a gente consegue obter uma água limpa no final, né? E para separar sólido gasoso é o que acontece lá no aspirador de pó. Então o aspirador de pó está ou aspirando, né, e retendo aquela partícula dentro dele, dentro daquele filtro que tem dentro do aspirador, ou ele também tem aquela função de liberar o gás, que liberar aquele vento para tirar a poeira de algum lugar. Mas aí ele não está retendo dentro dele, ele só está empurrando. Então, o fato de você usar um aspirador de pó, você também está fazendo um processo de filtração, porque dentro do aspirador de pó tem um filtro que vai reter aquelas partículas sólidas. Beleza, gente? E aí o desafio para vocês, agora que a gente terminou de ver a separação de misturas heterogêneas, é assistir esse videozinho que eu vou mandar para vocês o link lá no Forms, tá? Pode ficar tranquilo, vai atividade para vocês. E aí vocês vão me responder, após assistir o vídeo, como que se faz um perfume, né? Da forma que vocês entenderam, o que precisaria para fazer um perfume e dentro dessa fabricação do perfume, que processos que você reconhece dentro desses que a gente viu hoje, né? Se tem separação por filtração, se tem decantação, alguns desses que a gente viu. E aí também vou mandar dentro da mesma atividade para vocês pegarem um perfume de vocês aí ou alguém da família e anotar tudo o que tem dentro desse perfume. Atrás lá onde está escrito os ingredientes ou composição do perfume, você anota lá na atividade todas as substâncias que compõem aquele perfume para depois a gente analisar e ver o que a maioria dos perfumes trazem aí na sua composição. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo, podem me chamar no privado, não tem problema. E a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês durante a semana. Lembra que todas as atividades a gente faz uma resolução depois. Então fiquem tranquilos se não conseguirem fazer alguma coisa ou ficarem com dúvida, mas podem me chamar antes ou espera a resolução para conferir se o que você fez está certinho. Beleza, pessoal? Até a próxima aula!